É, Olá, eu sou o professor Vitor Haase, do Departamento de Psicologia da UFMG, do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento. Eu vou apresentar um artigo analisando a utilização de delineamentos longitudinais e experimentais em psicologia do desenvolvimento. Compartilhar a tela. O artigo foi escrito, uma pesquisa, né, da professora Terezinha Nunes e do professor Peter Bryant, de Oxford. Foi publicado em 2007 no periódico British Journal of Developmental Psychology. Nós vamos usar esse artigo, então, para ilustrar os delineamentos longitudinal e experimental de pesquisa. Tá? Então, a principal questão de pesquisa que o artigo procurou responder é se a aprendizagem da aritmética depende do raciocínio quantitativo. Essa é uma hipótese bastante antiga, ela vem do Piaget, e a ideia é que se a criança vai aprender aritmética, ela tem que aprender uma série de procedimentos, né, de raciocínio lógico, quantitativo, antes de começar, de estar em condições, né, a aprendizagem da aritmética é uma consequência, uma decorrência do domínio desses conceitos, procedimentos da lógica. Tá? Então, a hipótese de que haja uma relação causal entre o raciocínio quantitativo e o raciocínio e a habilidade aritmética. Que formas de raciocínio são essas? Né? Então, uma das primeiras coisas que a criança tem que aprender a fazer é estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre os elementos de um conjunto e o outro, para saber se os dois conjuntos são do mesmo tamanho, se eles têm a mesma cardinalidade, o mesmo número de itens ou não. Tá? Um outro conceito importante é a seriação, ou seja, a capacidade de organizar os números, a quantidade de elementos, de itens nos conjuntos em função da sua magnitude, em função do seu tamanho. Né? Um outro conceito lógico importante é relacionado à habilidade de classificar e de incluir classes. Né? Isso significa que a criança, por exemplo, se ela tem 5 bolinhas vermelhas, né, e 3 bolinhas azuis, que o conjunto de bolinhas é igual a 8. Né? Quer dizer, o conjunto de bolinhas azuis contém as bolinhas, o conjunto de bolinhas contém as bolinhas azuis e as bolinhas vermelhas. No que se refere aos números, né, o número 7 inclui todos os números que foram seus antecessores. Isso se chama de inclusão de classes ou composição aditiva. Tá? Um outro princípio importante é a transitividade. Né? Se Arthur é igual a, ou é maior que Bernardo, né? E Bernardo é maior que Clarice, então Arthur é maior que Clarice. Tá? Isso é um princípio lógico importante, que é fundamental na aritmética. E, por último, a relação inversa entre adição e subtração. Se a gente acrescenta elementos a um determinado número de elementos, a um conjunto, e depois retira esse mesmo número de elementos, o número de conjuntos, né, permanece igual. Então, essa é uma transformação que não muda a quantidade, justamente porque a subtração é o inverso da adição. Tá? Então, a professora Terezinha Nunes estava interessada em investigar se existe uma relação causal entre raciocínio quantitativo e aprendizagem da aritmética em crianças no primeiro ano escolar. Tá? Como fazer isso? Então, é preciso escolher um delineamento de pesquisa. O delineamento de pesquisa corresponde à articulação lógica entre as variáveis mensuradas, né? Controlando, né, essas variáveis, né, e garantindo a validade interna do estudo. O que quer dizer validade interna? Validade interna quer dizer que existe uma relação lógica entre as variáveis. Então, a validade
O delineamento ele é a articulação lógica entre as variáveis que garante, protege o experimento contra vieses ou erros, chamados também erros sistemáticos. Tá? Então, isso é feito através da operacionalização das variáveis. A gente tem, então, a variável dependente, que é o efeito, o resultado que a gente está esperando. A variável independente, que é a causa ou as possíveis causas. E a gente tem variáveis confundidoras, que são os terceiros fatores que podem invalidar essa relação. Se a gente tem uma associação entre duas variáveis, né, um problema que ocorre é chamado terceiro fator, ou seja, nem sempre quando duas variáveis são associadas significa que uma causa a outra. A causa pode ser uma terceira variável que está influenciando aquelas duas. A única maneira que a gente tem de estabelecer uma relação causal mesmo de forma mais definitiva é através de um experimento no qual a gente vai manipular uma das variáveis e observar da variável independente e vai observar quais são os efeitos sobre a variável dependente. Tá? Então, a professora Terezinha fez um estudo muito bonito, porque ela, no mesmo artigo, ela apresenta 2 estudos, tá? Usando 2 delineamentos diferentes para ver se existe convergência entre esses 2 delineamentos. E esses delineamentos usados são o delineamento longitudinal e o delineamento experimental. Como é que funciona o delineamento longitudinal? Você pega crianças, por exemplo, com 6 anos de idade, quando elas estão entrando no primeiro ano do ensino fundamental, avalia as habilidades delas de raciocínio quantitativo e as habilidades dela de aritmética. Depois, à medida que o tempo vai passando, né, T2, T3, T4, cada 3, 4 meses, você vai avaliando sempre as habilidades de raciocínio quantitativo e as habilidades de aritmética e procura ver se tem uma associação entre uma variável, entre o raciocínio quantitativo e as habilidades aritméticas. O delineamento longitudinal é um delineamento muito poderoso, tá? E ele é extremamente utilizado na psicologia do desenvolvimento, porque ele mostra se existe uma associação entre duas variáveis e ele satisfaz um requisito importante para estabelecer uma relação de causalidade. Quer dizer, a causa tem que anteceder a consequência. O defeito, né, o viés, né, a fonte de erro no delineamento longitudinal é que a causa, na verdade, pode ser uma terceira variável, tá, que é relacionada com as duas que foram descobertas associações nesse estudo longitudinal. Então, o estudo definitivo mesmo, né, que vai trazer informações sobre relação de causa e efeito, é o delineamento experimental. Tá? Então, como é que funciona o delineamento experimental? Faz um pré-teste de raciocínio quantitativo, aí faz um sorteio, tá? Alocação aleatória. Então, após esse sorteio, um grupo de crianças vai para a intervenção, o treinamento em raciocínio quantitativo, e o outro grupo é um grupo de controle que recebe a educação tradicional. O pessoal fala em business as usual. Né? Terminado, então, esse treinamento, se faz um pós-teste, no caso, aritmética. E se procura ver se o grupo que recebeu o treinamento vai melhor do que o grupo que não recebeu o treinamento em aritmética. Para que esse teste funcione, as crianças no pré-teste precisam ter um desempenho parecido, né? Em raciocínio quantitativo, em inteligência, em memória de trabalho, uma série de variáveis que a gente chama de confundidoras. Tá? Então, como o delineamento experimental ele se utiliza dessa manipulação experimental, ou seja, você mexe apenas numa variável e manter as outras todas constantes, ele permite fazer afirmações de relações de causa e efeito. Entretanto, ele tem um problema, e esse problema é a validade ecológica. Tá? Então, a validade ecológica é o seguinte: no estudo experimental, a gente controla tanto as variáveis que acaba se criando um mundo
ideal, que a gente não sabe se aquilo ali realmente é uma coisa que é aplicável, que é relevante na sala de aula, lá para a professora, para as crianças que estão estudando. Então, o que é bacana desse artigo da professora Terezinha é que ela, num mesmo artigo, ela apresenta dados de 2 estudos, tá? E esses 2 estudos utilizaram 2 delineamentos diferentes. Então, isso reforça os resultados que ela eventualmente tiver, sejam eles quais forem. Tá? Bom, então, primeiros resultados do estudo longitudinal. No estudo longitudinal, eles começaram com 59 crianças e terminaram com 53, quer dizer, houve uma perda em torno de 10%. Num estudo longitudinal, a perda tem que ser menor do que 20%, a perda amostral. Avaliaram as crianças em 3 momentos, aos 6 anos, aos 6 anos e 4 meses, aos 7 anos e 4 meses. A variável dependente foi o SAT, que é um teste de matemática, lá da Inglaterra. A variável independente foi uma série de tarefas de competência lógica, como aquelas que eu apresentei antes para vocês, que medem o raciocínio quantitativo. E as variáveis confundidoras foram o BAS no tempo 1, que avalia a inteligência e habilidades cognitivas gerais, um teste de Counting Recall, que avalia a memória de trabalho. E a estratégia estatística utilizada foi a regressão multivariada. Tá? E aí a gente vai para os resultados. Como é que é isso? Tá? Nessa técnica estatística chamada regressão multivariada, a gente avalia o efeito relativo, né, de uma série de variáveis. Ela se chama de variável, ela se chama multivariada por causa disso. Ela deriva da regressão simples e é uma medida, né, do grau de associação, no caso, não entre 2 variáveis, mas entre múltiplas variáveis. Então, no artigo foram apresentados, né, 2 modelos de regressão que foram construídos a partir de uma série de passos. Então, no primeiro modelo, no passo 1 foi introduzido, né, a idade e os resultados do teste de aritmética, né? A idade no teste aritmético, vai ter certeza, né, de que a idade não está influenciando. O teste aritmética foi feito aos 7 anos. Aqui, no passo 2, foi introduzido a inteligência, né, as habilidades cognitivas gerais, no tempo 1, quando a criança tinha 6 anos. No passo 3, a habilidade de memória de trabalho. E no passo 4, a competência lógica. E o que os resultados mostraram? O modelo, como um todo, ele explicou 62% da variância, tá? No desempenho em aritmética aos 7 anos de idade. Tá? E tanto a inteligência, quanto a memória de trabalho, quanto a competência lógica, raciocínio quantitativo, foram significativos. E aí que vem o pulo do gato, né? Quer dizer, no segundo modelo de regressão que eles fizeram, eles inverteram a ordem. Então, colocaram primeiro o raciocínio quantitativo, que foi significativo, a probabilidade, né? O valor de P foi menor que 0,05%. Entretanto, quando a memória de trabalho no quarto foi acrescentada no quarto passo, depois do raciocínio quantitativo, ela deixou de ser significativa. Então, esse resultado sugere, né, sim, né, que, de alguma maneira, o raciocínio quantitativo é importante para a aprendizagem da aritmética, a memória de trabalho também é importante, só que os efeitos do raciocínio aritmético, eles são mais importantes, eles se sobrepõem, tá? Eles persistem. Já os efeitos da memória de trabalho, eles não se sobrepõem, eles não persistem quando você já controlou previamente os efeitos do raciocínio quantitativo. Tá? Vamos ver agora o estudo experimental. No estudo experimental, foram investigadas, né, 14 crianças no grupo experimental, 13 crianças no grupo controle
quando iniciou o estudo, as crianças estavam com 6 anos, foi feito um pós-teste imediato aos 6 anos e 2 meses, e um pós-teste follow-up aos 6 anos e 10 meses. A intervenção consistia, né, teve uma duração de 8 semanas, né, e consistia de sessões em grupo de 3 a 4 crianças, nas quais as crianças trabalhavam com atividades relacionadas ao raciocínio quantitativo. A técnica estatística utilizada se chama ANCOVA. ANCOVA é uma forma de análise de variância que compara a variância de 2 grupos, no caso, o grupo de controle e o grupo de intervenção, controlando para o efeito de terceiras variáveis. E o que os resultados mostraram? Então, raciocínio quantitativo imediato e no follow-up. Grupo de controle e grupo de intervenção. Então, nos 2 momentos, o grupo de intervenção foi melhor que o grupo de controle, com um T, né, com uma significância estatística. Tá? Isso significa que as crianças que fizeram o treinamento de raciocínio quantitativo desenvolveram mais habilidades de raciocínio quantitativo. O que aconteceu com SAT, né, que foi feito com 6 anos e 10 meses, que é esse teste de habilidade aritmética? O máximo é 5, né, a média das crianças do grupo de controle foi 3,40 e a média das crianças do grupo de controle foi 4,41 e a probabilidade foi significante. Tá? Isso significa que as crianças que receberam a intervenção em raciocínio quantitativo tiveram um desempenho melhor em aritmética no final do primeiro ano. Tá? Então, a conclusão, como é que a gente pode expressar essa conclusão de maneira formal? As evidências não refutam a hipótese de que existe uma relação causal entre raciocínio quantitativo e aprendizagem da aritmética. Não pode provar que existe essa relação. A gente faz um estudo, tenta refutar essa hipótese e não conseguiu. Tá? E, segundo, os efeitos do raciocínio quantitativo na aprendizagem da aritmética se sobrepõem àqueles da memória de trabalho, mas aparentemente não se sobrepõem àqueles da inteligência. Tá? Então, com esse artigo que a gente analisou, o objetivo foi ilustrar o uso, né, uma importância de um delineamento de pesquisa na psicologia do desenvolvimento, comparando delineamento longitudinal com delineamento experimental. Muito obrigado.